essa reunião com vocês. Do que é melhor para mim ao que é melhor para todos. Foi essa a passagem-chave que dá coesão a um povo e lhe permite levantar o olhar para além dos horizontes individuais e dos interesses de parte. Nesta segunda etapa da viagem à América Latina, o Papa Francisco escolheu como interlocutores os membros do mundo político, cultural e civil do país, aqueles que têm a responsabilidade de contribuir para a construção da unidade e do desenvolvimento da sociedade. O pontífice indicou o caminho para realizar um país à medida do homem, não fechado em si mesmo ou escravo dos particularismos, mas comprometido no diálogo franco e aberto sobre os problemas e capaz de construir pontes e não erguer muros. Um caminho ao qual os cristãos oferecem a sua contribuição a partir da luz da fé, que não ofusca, mas esclarece e orienta com respeito e consciência da história de cada pessoa e de cada sociedade humana. Então, é assim que nos sentimos. Nós somos cristãos. Estamos aqui para tentar mostrar que o papel de cristão nesse mundo de hoje é muito difícil. A gente sente na pele, o dia a dia, de que é ser um cristão. E essa mensagem encaixa perfeitamente no nosso objetivo hoje. Tá? Que a gente tenha um olhar cristão para essa entidade que tanto fez e que ainda tanto pode fazer por nossa população. Bom, então, ações que vêm sendo desenvolvidas no hospital com alguns recursos que são específicos para isso. Existe um programa chamado Programa de Apoio aos Hospitais do Interior, mantido até início de 2014, se não me engano, pelo Estado. Em 2014 passou a vir o recurso direto para o Fundo Municipal, não é isso? Então, um recurso estadual que nos ajuda em várias metas. Existe todo um programa, uma legislação específica que pode ser feito com esse recurso. Então, esse recurso, eu não posso fazer muitas coisas, mas posso fazer o que está na portaria, na legislação. E essas ações é que vem mantendo o hospital, uma parte do hospital sempre organizado, sempre limpo, sempre, né, bem cuidado. Então, eu vou mostrar para vocês que com esse pouco dinheirinho que o Estado repassa para a gente, que hoje seria R$32 mil, porém, a gente não recebe esse recurso desde 2014, ou 2014 nós recebemos apenas 5 parcelas. Então, se fosse um recurso que entrasse regularmente todos os meses, seria tranquilo, a gente não estaria passando dificuldade. Mas só que só recebemos até o momento 5 meses de 2014. Então, acaba prejudicando todo um orçamento, toda uma proposta de trabalho e fazendo com que a gente passe muito mais dificuldade. Então, vamos lá. Esse recurso promove a melhoria da higienização das roupas hospitalares. Todos os lençóis, né, roupas, uniformes, toda a parte de rouparia do hospital, esse recurso pode custear. E nós temos uma costureira que fica, né, à nossa disposição para todos esses serviços. Então, aqui a gente fotografa tudo que for. E ainda tem muito para ajustar. As enfermarias todas reformadas, quer dizer, a gente não tem condições de substituir os leitos velhos pelos novos. Então, o que a gente faz? Equipe entra, tira os ferrugens e, né, restaura as pinturas e a gente vai reaproveitando todos esses leitos, né, do hospital, que tem leitos ali com histórias tão antigas. O antigo P1 hoje, com toda essa obra que foi feita, virou a ala psiquiátrica, né? Era todo esse corredor aqui, então a gente deu uma senhora arrumadinha e virou o atendimento da ala psiquiátrica.
a parte de enfermaria. Agora aqui é a organização do vestiário masculino. O vestiário dos funcionários era um horror, um horror. Né? Tem funcionários aqui que confirmam. É um horror, realmente. Então, a gente fez toda uma reforma, colocamos os armários, tudo direitinho. O vestiário feminino, que nem existia também. Enfim, tudo a gente foi fazendo com cuidado, com carinho para ele. A farmácia também era num setor, passou a ser em outro, seguindo as normas. Então, também foi possível fazer, graças a esse recurso. Foi adquirido 2 eletrocardiogramas para atender os setores. No centro cirúrgico também havia uma necessidade urgente de se fazer uma modificação, exigências da vigilância sanitária. Aqui, uma cozinha fora do ambiente do PU. Havia também essa situação de uma cozinha dentro do PU e não podia haver. Então, a gente arrumou um lugarzinho, montamos uma cozinha pequena, simplesinha, mas que atende às necessidades dos funcionários. Ali foi um problema que nós enfrentamos logo quando nós chegamos, que a parte de cima ali do hospital, aquela parte administrativa, toda vez que chovia, era um horror, um transtorno, a ponto de molhar toda a documentação, né? Então, cada chuva forte, a gente não sabia o que fazia. E aí acabou fazendo, né, todo um reparo das telhas e tal, foi tranquilo. Hoje a gente pode chover à vontade, que não cai é uma gotinha de água lá dentro. E assim, esse recurso vem fazendo toda essa ações a partir de 2012. E 2013, nós ainda estamos para prestar contas, porque houve umas questões, nós estamos para prestar contas agora ainda, e que muitas das aquisições entre 2013 e 2014, como a Ivana disse, foram 5 meses só que nós recebemos, tá, para ser depositado agora o junho, né, quer dizer, nós estamos em 2015. E estamos vindo carregando isso aí, que são várias metas, higienização hospitalar, são vários gastos que o hospital tem para manter todas essas atividades dentro do hospital. E o pai, para nós, ele assim, é um pai mesmo. Eu digo, é um pai e uma mãe junto, né? Porque se não fosse essas verbas que nós recebemos, com certeza estaríamos com mais dificuldades ainda, né? E a sala de estabilização no PU, acho que não tem nada aqui da sala de estabilização. Na verdade, que mantém, salvam vidas no hospital, né? Porque urgência e emergência. E lá é o trabalho, praticamente uma mini UTI, nós temos 2 leitos, e que lá nós atendemos os pacientes graves que chegam, até mesmo para aguardar para uma transferência, no caso, né? Então, assim, na verdade, se não fosse essa verba do governo, o hospital estaria ainda pior, né? É o que mantém. Então, essa sobrevida do paciente é nessa sala de estabilização, né? Que é a sala lá que nós chamamos, que é a sala de estabilização, que é da urgência e emergência, está no TU. Então, se convidar, quem não conhece a sala de estabilização, vocês podem ver como que é o trabalho, uma sala totalmente equipada com uma UTI com 2 leitos. Ok? Muito obrigada. Que nós fazemos de SUS, como eu já já orientei, já falei, esclareci, o custo dele é muito maior do que o que a gente recebe. Depois nós vamos mostrar para vocês uma planilhazinha, só para vocês entenderem quanto custa alguns procedimentos do SUS. Quanto custa? Quanto o governo paga alguns procedimentos. Nós fizemos assim, a título de informação, só para vocês saberem o que é o custeio, né, do recurso do SUS. No PU, aquele PU que nós temos lá, todo limpinho, bonitinho, né, 24 horas, que é o único lugar da cidade que atende 24 horas qualquer pessoa que chegar, com todos os seus defeitos, com todos os seus erros, pode ser que aconteça e acontece mesmo, que todos nós somos humanos, mas eu fiz uma planilha para vocês terem noção de quantos atendimentos aquele posto de urgência executa por mês. Quantas pessoas passam por aquele PU? Em janeiro, passaram 7.365 pessoas. Divide isso por 30 dias. Fevereiro foram 9.279 atendimentos. 28 dias. Divide. Quantos atendimentos por dia, média? Março teve 10.898 atendimentos. Então,
Vamos parar e pensar o que são 10 mil atendimentos, o que são 9 mil atendimentos. 24 horas, a qualquer hora. Às vezes, as pessoas até reclamam que ficam lá meia hora, 40 minutos, 1 hora esperando. Mas se não tivesse aquele lugarzinho ali para esperar, para ser atendido, como ia ser? Às vezes, a gente passa 2 horas e meia dentro de um consultório particular, esperando, e sai dali sem reclamar, né? Está tudo ótimo. Enfim, abril, 7.792 atendimentos. Em maio, 8.892 atendimentos. Em junho, 7.617 atendimentos. Então, é uma média, gente, de 300 atendimentos por dia. Haja medicamento, haja material, haja mão de obra. Enquanto uma loja funciona 8 horas e vai embora, fecha suas portas e tchau, lá são 3 turnos. 3 turnos, porque a legislação é clara, certo? Então, eu tenho que ter equipe 24 horas, são 3 turnos de funcionários, se fôssemos computar de 8 em 8 horas. Então, a despesa é triplicada com mão de obra. Médica, tá? Do SUS, é R$10. R$10. Tem muito médico que gostaria de atender assim, né? R$10. Um eletrocardiograma, R$5,15. Um hemograma completo, R$4,11. Um examezinho de glicose, R$1,85. Um raio-x, R$9,50. Um raio-x de mão, R$6,30. Uma cirurgia de vesícula. Uma cirurgia de vesícula, o SUS paga R$695. Isso é para eu pagar o médico, o anestesista, enfim, a equipe toda. Tudo que envolve aquela cirurgia. Material e tudo mais. Cirurgia de hérnia também, R$424, uma cirurgia. Internação, uma internação. Uma internação, R$320. Não importa a quantidade de dias que o paciente vai ficar internado. Ele pode ficar internado 1 dia, 2 dias, como pode ficar internado 15, um mês. Eu vou receber o quê? Aquilo dali. Internação em pediatria, R$190. Então, se uma criança, às vezes, entra lá com uma crisezinha simples, mas aquilo evolui para uma outra, enfim, dependendo do quadro, a gente vai ficar com uma criança lá 1 semana, o pacote é o mesmo, é um pacote fechado. Curativo. Um curativozinho, 51 centavos. Quero ver quem vai numa farmácia hoje e compra material para um curativo por 51 centavos. Se alguém conseguir, eu retiro o que eu estou apresentando aqui. Remoção de paciente, que acontece diariamente, porque nós não temos o serviço de UTI, então, diariamente a gente tem um problema de remoção. Remoção, o médico tem casos que o médico tem que ir junto, o enfermeiro tem que ir junto, enfim, uma equipe completa para acompanhar o paciente. E eu não recebo para isso. Realmente não há custo, não há. Bom, primeiro atendimento. Um primeiro atendimento com internação de 48 horas, medicamento e alimentação, o SUS me paga R$44. Uma inalação, uma nebulização, né? 51 centavos. A retirada de pontos, 51 centavos. Glicemia, cateterismo, enfim, 1 centavo e alguma coisa. Esse aqui é só uma amostra dos valores. Então, há de se convir, valor bruto, valor fechado. Então, há de se convir que é impraticável qualquer instituição manter com esses valores um serviço de SUS. Bom, mesmo com todos esses transtornos, com todas essas dificuldades, nós implantamos um serviço de ouvidoria dentro do hospital por ser uma das exigências da contratualização. Porque, além das metas quantitativas, aquele nos números,
nós também temos que cumprir uma outra lista de exigências, de metas qualitativas. São vários quesitos que nós temos que mobilizar todo um trabalho de equipe dentro do hospital para atender. E tem peso 30%. A parte quantitativa tem um peso de 70% e a qualitativa de 30%. Se a gente não cumpre, ainda posso ser, o Hospital São Vicente pode ser descontado. Descontado, se eu não atingir as metas. Está escrito lá no convênio que eu posso ser descontado, tranquilamente, não cumprir. Muito bem, vamos descontar. Graças a Deus, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde é uma equipe consciente, sabe de toda essa dificuldade que a gente vem enfrentando e tem bom senso. Analisa com a gente com calma e com bom senso. E graças a Deus até hoje não houve nenhum desconto. Porque alguns meses do ano, janeiro, fevereiro, há uma diminuição. Né? Normal, porque muitas pessoas estão viajando, há uma diminuição. E geralmente, nesses meses, quase não se cumpre aquela meta. Mas logo em seguida, do mês de março, no mês de abril, a gente consegue repor e recuperar o que não foi. E isso tem que haver esse bom senso, tem que haver realmente essa análise, né, cuidadosa para que a gente não sofra mais ainda, né, o desgaste que a gente vem sofrendo. Então, nós implantamos serviço de ouvidoria, onde é feito uma triagem, todos os pacientes que estão internados, eles são visitados, perguntados se ele está sendo bem atendido. Existe todo um questionário para eles responderem. Isso foi muito bom no hospital, para nós da diretoria. Ali nós temos o espelho de como a população está sendo atendida, de quais os problemas que aconteceram naquele mês, naquela semana, e imediatamente os problemas são agilizados. Se é um problema que envolve um funcionário do setor de enfermagem, ele vai ser acionado pela ouvidoria. Se é um problema dos funcionários da limpeza, vai ser acionado. Se é um elogio, se é uma sugestão, tudo isso é analisado. No final do mês eu recebo o relatório da ouvidoria em todos os quesitos que foram analisados. Então, no primeiro semestre de 2015, as pesquisas foram realizadas 81%, tá? Foi pesquisa, ida nos leitos. 3% de elogio, nós tivemos 14% de reclamação e 2% de solicitação de informações. Então, é um quadro para a gente muito bom, favorável. As reclamações que aconteceram ao longo do semestre, né, uma média de 14%, achei que foi razoável. As reclamações foram sanadas, resolvidas. Se foi uma reclamação que a equipe tem que dar um retorno, né, tem que dar um retorno para a pessoa que reclamou. Enfim, é todo um trabalho muito criterioso. Isso está sendo muito bem executado pela equipe. A limpeza e higienização das instalações, nós tivemos, nesse semestre, 75% considerado bom. Quer dizer, não sou eu que estou falando, não é a dona Maria Helena que está falando, são as pessoas que procuram o hospital. Então, 75% achou bom. 23% achou ótimo e 2% achou regular. Tempo de espera para atendimento. No tempo de espera para atendimento, 75% considerou bom, 20% considerou ótimo e 5% considerou regular. Então, eu acho que é um resultado satisfatório. A gente está, pelo menos, caminhando, né? Laboratório, atendimento de 87% bom, 9% ótimo e 4% regular. No posto de urgência, 82% considerado bom, 13% considerado ótimo e 4% regular e 1% considerou ruim. Então, quero parabenizar a equipe, toda a equipe, tanto a enfermagem quanto do corpo médico, né, que apresentam esses resultados,
Quem dera se nós pudéssemos ter aqui, assim, 72% de ótimo. Né? Aí a gente estaria soltando foguete. Por quê? Mas do bom para o ótimo, eu acho que é bom demais. Pior se fosse 72% ruim, péssimo. Então, eu acho que a entidade, com toda a dificuldade, com todo o desgaste que a gente vem enfrentando, a gente ainda está conseguindo agradar, atender a população que procura a entidade. Muito grande em administração hospitalar e gerenciamento financeiro. Estivemos com eles vários meses. Inclusive, eles foram responsáveis pela execução do plano de recuperação financeira da entidade, onde a entidade se dispôs financeiramente a custear o plano de recuperação para apresentar no programa do governo federal do ProSUS. Lembram dessa história do ProSUS? Então, fizemos um plano, eles foram os responsáveis pela execução desse plano, está lá para qualquer um que queira ver. Nesse plano ficou muito claro que todas as dívidas da entidade, todas as metas que a entidade teria que cumprir ao longo de 3 anos, 2015, 16 e 17. Está lá, planilhado. O trabalho foi muito bem elaborado e, com isso, nós tivemos assim, a oportunidade de analisar junto com eles e aprender muito também, de olhar o hospital como um negócio, como um plano de negócio. Cada setor do hospital, ele tem que ser autossustentável. Cada setor, ele tem que ser avaliado. Se aquele setor está me dando prejuízo, por quê? Como? Aonde que pode ser ajustado? E assim nós começamos a entender um pouco mais de negócio hospitalar. E aí, eles vieram com uma proposta de contratação que nós não tivemos condições financeiras de arcar com essa contratação. Eu não tenho motivos nem porquê de esconder, porque é a realidade nossa. Não adianta eu ter 2 consultores excelentes, e eu não ter dinheiro para pagar. Seria mais um contrato que eu estaria devendo. Certo? Então, eu fui muito sincera com eles. Eu gostaria imensamente que vocês estivessem nos apoiando, nos orientando, talvez conduzindo os negócios do Hospital São Vicente. Mas como que eu vou pagar? Então, vou assim fácil. E em janeiro, nós tivemos a presença de um consultor financeiro que faz parte da equipe. Excelente rapaz, adorei o perfil dele, sentou lá no hospital 4 dias. Com 4 dias, né, nós fizemos todo o planilhamento do ano de 2015. Isso em janeiro, hein? Quando você planilha todas as suas receitas, todas as suas despesas fixas e variáveis, enfim, e você joga isso numa planilha uma planilha técnica, né? Uma planilha técnica, você apavora, você desespera. Por quê? Em janeiro eu já tinha essa realidade. Eu já tinha essas informações. E o que nós vamos fazer ao longo? Se ponham no meu lugar. Em janeiro, vocês recebem um espelho da sua vida para frente. E vocês sabem que no final do ano você vai terminar com uma dívida de R$1.800.000. Você faz o quê? Você fecha as portas do hospital, a partir de hoje, tchau, não volta aqui, vamos deixar a população sem atendimento, porque não tem chance. Ou você parte para a luta, e parte para enfrentar as situações, e parte para isso que nós estamos fazendo agora. Então, fizemos o quê? Tentamos, junto com esse consultor financeiro, um financiamento, um parcelamento, um empréstimo, dê o nome que quiserem. Fizemos um plano de negócio e apresentamos a Unicred em Itaperuna. Por quê? Os outros bancos não temos a menor chance mesmo. O Centro Popular para Melhoramentos hoje está
com o nome negativado, né? Vamos dizer assim, o Serasa, em todos os órgãos. Então, não existe condições hoje de oferecer certidões, de estar com o FGTS e INSS em dia. Então, isso negativa a entidade. Então, banco nenhum quer correr o risco de emprestar. Então, o hospital, enquanto teve crédito, pôde lançar mão desses empréstimos e veio, né, diretorias anteriores vieram usufruindo desse crédito que ainda existia. Bom, e aí fomos à Unicred e apresentamos para eles uma proposta, um plano de negócio, onde um aporte financeiro de R$700 mil resolvia o nosso problema do ano todo. Por quê? Com R$700 mil era o capital de giro que nós precisávamos para cumprir 3 metas. E com essas 3 metas implantadas, nós chegaremos em dezembro, não fechando no vermelho, igual nós estamos todo mês, mas nós chegaríamos a partir de setembro, de outubro, a gente começaria a fechar no azul, que era tudo que a gente queria. E fomos lá no mês de março. Apresentamos, esperamos 2 semanas o retorno, e o retorno veio. O não era certo. Se fosse o contrário, seria uma surpresa. Então, recebemos, né, a informação de que não era possível fazer, e aí, enfim, vamos voltar à nossa dura realidade, que é fechar no vermelho todo mês. E aí, com essa planilha, que eu não tenho motivos nenhum para não partilhar com vocês. Eu tenho todos os motivos para partilhar com vocês, comunidade de Bom Jesus. Porque o peso está muito grande na diretoria. E a diretoria agora precisa dividir o peso com vocês. Porque não dá mais para a gente segurar sozinho o tamanho desse problema. E aí, eu vou mostrar para vocês rapidamente. Entradas. Em janeiro, entrou R$629 mil no hospital. Vamos falar em números redondos para me adiantar um pouquinho. Aí aqui estão todas as receitas. Ó, Unimed, tá, município, as deduções que também nós tivemos, Bradesco, Cassi e outros pequenininhos. E, particular. O que entra de particular na tesouraria do hospital, em janeiro, 18 mil, em fevereiro, 40 mil, em março, 38 mil, e assim vai a planilhinha. Então, uma média de 30 mil. Vamos fazer assim, uma média de 30 mil por mês que entra na tesouraria. Então, sobe, faz o favor. Sobe novamente aqui. Então, essas são as receitas. É só para mostrar aqui as receitas. Receitas por mês, ó. Essa linha aqui, tá vendo? 600, vamos estabelecer uma média de 640 mil de receita. Que é um pouquinho mais, um pouquinho menos, então 640 é uma média. Bom, aí vem, então, as despesas. Vamos lá. Despesas fixas, não tem jeito, e despesas variáveis, que pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas existem. Então, vamos lá. Serviço de terceiros, ó. Toda a mão de obra que eu tenho, ó, dos anestesistas, dos obstetras, dos cirurgiões, da ortopedia, da clínica médica, da pediatria. Nós tínhamos um RT, que é um responsável técnico pelo PU, durante janeiro e fevereiro e o março. A partir de abril, eu já cortei esse valor. Foi encerrado. Economia, eu preciso tirar, não tem de onde pagar. Então, vamos, o que a gente pode fazer? E então, foi reduzido esse valor. Plantões, os plantonistas do posto de urgência, aqui, o valor que a gente paga, 94 mil. Quando chegou agora em maio, nós precisávamos reduzir, porque eu não tinha como pagar. Então, houve um consenso, então, houve uma redução no valor dos plantonistas, onde eu passei a pagar 88 mil no pacote, com um objetivo. A redução do valor dos plantonistas, com mais a redução do RT, me gerou uma economia de 26.500.
Qual é o objetivo dessa redução? Juntar R$70 mil durante 3 meses, né, por aí, para poder comprar alguns equipamentos que estavam faltando ainda para a UTI. Era esse o objetivo. Então, tudo que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Abrindo mão, eles abriram mão de valores, outro abriu um pouquinho para poder a gente tentar sobreviver. E aí, vamos mais. Recursos humanos significa salário, folha de pagamento dos funcionários. Tá? Aqui, ó, a média. Ó. Folha de funcionários, 260 mil, 250 e pouco. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Os encargos de FGTS, INSS, imposto de renda, aqui, ó, a média de 48, 50 mil reais, ó, certo? É a despesa fixa que a gente tem de acordo com a folha. Está sendo pago? Não. Eu não estou conseguindo pagar os encargos dos funcionários, tem FGTS e INSS. Porque se eu pagar os encargos, eu não tenho para outra coisa. Então, eu tenho que deixar alguma coisa sem pagar. É isso que está acontecendo. Eu tenho que escolher quem eu vou deixar sem. Todo mês essa novela. Eu tenho que deixar alguma coisa sem pagar. E assim vai. Aí vem para frente. Suprimentos, medicamentos e material médico. Então, suprimentos, ó, está o conjunto aqui, tá vendo? Medicamentos, material médico, gases, nutrição e material de escritório de consumo. Esse pacotinho aqui me gera uma despesa de R$93 mil. Parte de infraestrutura, conta de luz, telefone, manutenção, conta de água e outros. Me gera uma despesa de R$53 mil. Conta de luz, não tem como pagar. Conta de água, não se paga também. E aí, a bola de neve está crescendo, porque o processo da AMPLA está lá, no fórum. O processo da SEDAI, a gente recebe notificação de corte. E assim, a gente está vivendo. O que mais? Serviços de terceiros. Esse pacotinho aqui é uma despesa de R$22.860. O que são? O sistema que nós temos, né? O sistema de informática no hospital, SPData, o computador, serviço de contabilidade, no jurídico, algumas despesas diárias de viagem, né? Que acontece, é uma previsão, às vezes menos um pouquinho, sempre para menos, que a gente vai apertando muito. E tem um serviço de controle de pragas, que é mensal. Bom, então, resultados operacionais, que são despesas, ó, despesas não operacionais, bancos. A parte de bancos, ó, tá vendo? Nós pagamos mensalmente uma prestação à Caixa Econômica, que era R$104 mil, e era um desespero. Toda vez que o Estado descontava esses 104 mil, não tinha como funcionar o hospital. Então, nós conseguimos renegociar essa dívida com a Caixa Econômica, em vez de pagar nos 104 mil, reparcelamos o saldo devedor, e hoje nós temos que pagar R$38 mil. Muito bem, já é mais uma despesa fixa. E, vamos lá, aqui houve um parcelamento do INSS junto à Receita, lá, R$2 mil. Acordo da Justiça do Trabalho. Com todo o trabalho, com todos os processos, com toda a situação trabalhista que nós encontramos, e todas as contas, né, sofrendo bloqueio, estava inadministrável a coisa. Então, quando conseguimos uma certa proximidade com a juíza do trabalho, que ela entendeu toda a dificuldade que a gente vinha enfrentando, que a gente estava tentando fazer um trabalho sério, que o hospital precisava muito de que alguém acreditasse no trabalho que a gente vinha fazendo, e conseguimos essa brechazinha com ela. O CASE começou a participar de todas as audiências, enfrentando lá processo por processo. Uma luta incansável, esgotante, para poder, cada processo trabalhista, ter sim o seu pagamento justo, e não cobranças abusivas, como nós verificamos em muitos casos. Então, esse entrosamento que houve com a Justiça do Trabalho até acontecer o plano de execução foi um grande passo que nós demos com o débito trabalhista. Hoje nós estamos cumprindo rigorosamente o pagamento dessas parcelas.
que a partir de julho já foi para 30 mil. Então, dia 10, sagrado. Todo santo dia 10 eu tenho que ter o dinheiro para depositar. Porque senão, além de comprometer a gente, desanda todo o plano que foi feito, eu ainda comprometo também a juíza. Né? E a corda no pescoço do Caseves é incerta. No final da história, a gente está passando um aperto danado, mas esse dinheiro é sagrado. Ele tem que entrar. Aí vem o resultado. Saldo negativo, né? Ó, então, cada mês que eu fecho num negativo, acumula daqui. O daqui vai acumulando com o daqui. Daqui vai acumulando e vai acumulando, vai acumulando. Mas aqui temos esse dinheirinho que entrou aqui. Tá bom, do país, entrou aqui. Era para ter entrado aqui. Mas não entrou. Entrou agora, relativo a junho de 2014. Tudo bem, entrou até aqui. E vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Vamos ver o resultado final do ano? Eu já sei que eu vou fechar o ano em 1.832.000 no vermelho. Então, essa planilha, vocês, mesmo sendo leigos como eu, é muito clara. Isso aqui é um beabá para qualquer cidadão. É muito difícil a gente estar à frente de uma entidade, sendo responsabilizado civil e criminalmente por ela, sabendo da importância dela e saber que eu vou ser responsabilizada por essa dívida no final do ano. Então, gente, olha bem, quando a gente pediu essa reunião para dividir esse problema com vocês, não é com o intuito de deixar ninguém alarmado, desesperado, como nós estamos. É com o intuito de, juntos, podermos achar uma solução. Porque, mensalmente, hoje, se eu tivesse uma receita entre 150 e 200 mil a mais do hospital, a gente conseguiria fechar a receita e despesa. Então, com todo ajuste, com toda a seriedade que a gente vem administrando, todos os recursos que entram, com mais um pouquinho, a gente conseguiria manter o hospital funcionando e eu conseguiria pagar as dívidas, as despesas. Daria para a gente sobreviver. Essa é uma necessidade extrema. O hospital hoje, vou dizer para vocês, está aberto graças à providência divina. E porque a gente tem muita coragem ainda de estar à frente dele. Só que isso tem um preço muito alto. Preço alto porque a saúde da gente já está ficando comprometida. Eu tenho 2 semanas que eu estou rouca. Não consigo melhorar a voz. Um pouco é estresse, um pouco é o resfriado, um pouco... Mas não adianta. A pressão sobe. Não tinha problema de pressão alta. Já estou tendo. E outras coisas mais. Né? Fora a família, que fica... Enfim, então existe todo um desgaste. Esse desgaste não dá para ser suportado apenas pela diretoria do Centro Popular. Hoje nós temos que dividir esse problema com quem pode ajudar. Tá? Quem pode ajudar a resolver o problema do Hospital São Vicente de Paulo? Só o Centro Popular não. Só o Centro Popular hoje está impossibilitado de resolver. Estou mostrando para vocês. Então, é uma questão de urgência. Nós estamos numa UTI estágio terminal. Eu gostaria de encerrar, né, as minhas falas e franquear a palavra aos membros da diretoria e, logo após, então, eu gostaria de franquear a palavra aos membros também da plateia que quisessem fazer uso, mas gostaria também de pedir um pouco de objetividade, tá? Para a gente não sair daqui lá para meia-noite, certo? Uma coisa assim bem enxuta, bem objetiva e estamos dispostos a lutar até o fim, tá? Para que a gente consiga manter o nosso hospital funcionando. Nosso objetivo sempre foi esse, independente de qualquer posição política. Para nós, não existe lado político partidário.
Para nós existem pessoas precisando de um hospital, pessoas precisando de serem salvas, precisando de ter um atendimento. Porque qualquer um aqui pode passar mal de repente, agora mesmo, e não ter para onde levar, se nós não tivermos aquele hospital funcionando. Então, eu não quero, né? Eu quero deixar bem claro que a intenção nossa é essa. Se existem possibilidades político-partidárias de resolver o problema, que os políticos partidários nos ajudem a resolver. Porque está ficando insustentável, impraticável e impossibilitado de funcionar. Então, antes que nós recebamos denúncias de órgãos superiores, a qualquer hora nós podemos receber denúncias daqui e dali. Faltou um dipirona, né? Faltou um negocinho, faltou. Nós estamos passíveis de sofrer qualquer denúncia. E um hospital hoje não pode faltar nem uma dipirona. O hospital ele tem exigências legais a cumprir. E se o paciente está internado, ele tem todo o direito de receber o seu tratamento, enfim, existe todo, né, uma exigência legal. Se nós estamos impossibilitados de oferecer, nós temos também que ser muito francos. Bom, eu quero agradecer a paciência de vocês, me desculpem pela franqueza, pela exposição, tá? Mas é o meu jeito. Eu acho que a gente está aqui para partilhar a verdade, e a verdade do Hospital São Vicente de Paulo hoje é essa. Eu espero estar cumprindo um papel que eu venho sendo cobrado insistentemente, né, pela transparência, pela prestação de contas, enfim. Esse é o meu perfil. A minha prestação de contas está aqui. Quem quiser verificar se esses dados aqui são reais, é só nos procurar lá na entidade, que vai estar lá. Tranquilamente. Porque isso aqui não foi fictício, não foi inventado. Foi tirado de documentação do nosso dia a dia. Está lá. Então, gente, muito obrigada. Boa noite a todos. Eu vou franquear a palavra, então, primeiro para a nossa diretoria e, logo após, para vocês da plateia. Nós não podemos morrer na nossa terrinha, não? Ao silêncio, né? Porque o que está acontecendo? Nós estamos indo para Itaperuna, ou às vezes para Calçado, né? E ainda bem que temos. Né? Mas agora, não sei nem se vai dar tempo de chegar, né? Não é verdade? Então, desculpa um pouquinho também da franqueza, né? Um pouquinho talvez possa ser visto como crueldade, mas não é não. É sentimento. Né? É sentimento, é vontade também de querer que as coisas cheguem no lugar. Só isso, gente. Assim, desculpa. Meu nome é Antônio Borges. Desculpa, eu sou vice-presidente do hospital. Desculpe. Do Norte, e com muita... Não tem nem palavras assim, mas a palavra pode ser coragem, né? Aceitei o cargo de participar do Conselho Deliberativo, o qual o João é o nosso presidente. Lá para Bom Jesus do Norte, quer dizer, por que Bom Jesus do Norte também deve inserir em Bom Jesus da Lapuana? Né? Porque realmente esse hospital é referência para a região. E na medida que eu aceitei colaborar com essa diretoria, eu tenho dado a minha contribuição, porque percebi, como todos podem perceber, que além da crise e dos números que foram apresentados aqui, existe na população, entre nós da população, um descrédito, uma desconfiança muito grande. E confiança a gente não compra, a gente conquista. E esse passo que a Ivana, que essa diretoria deu hoje, pode ser um divisor de águas. Né? A gente, aqui representado por políticos, por médicos, pessoas, né, usuários do hospital, enfim, empresários, nós devemos descobrir uma saída. E o grande mérito dessa colocação da Ivana
foi a transparência, esse diagnóstico, né, de números, que pode parecer muito grande, mas se a gente dividir isso, 40 mil habitantes, sei lá, eu fiz umas contas rapidinho ali, ela que falou que 700 mil reais, um tempo atrás, em janeiro, março, daria para viabilizar tecnicamente o hospital. Porque foi muito inteligente, porque o dinheiro entrando, a despesa não aumenta. Aí, quem sabe, nós não temos 1.000 bons jesuenses ou empresários que possa doar R$1.000, né? Mas esse dinheiro, esse trabalho, esse serviço, essa doação de cada um, só virá a partir do resgate da confiança. Eu acho que aqui, pelo menos eu, né, que já tinha conhecimento de alguma coisa, sai muito mais comprometido, porque às vezes a gente fica envolvido com a situação, mas não se compromete. Então é um apelo que nós fazemos aos bons jesuenses, está sendo transmitido, e essa reunião aqui vai ter repercussão, certamente, para muitas pessoas que estão aqui, que vale a pena investirmos com criatividade, com doação, com oração, para que nós não passamos nessa fase da nossa vida como aquele que só, né, ouviu história e não fez a história. Então, Ivana, parabéns, diretoria, por nos dar esse diagnóstico. E eu acredito que foi o melhor remédio para poder resgatar a confiança e a esperança. Muito obrigado. Boa noite a todos. Algumas pessoas me conhecem. Meu nome é Rogério. Eu estou presidente dos sindicatos de servidores públicos e municipais. E ao longo do tempo, eu, como representante de classe e membro do Conselho de Saúde, eu vim participando de algumas reuniões entre Secretaria de Saúde e hospital. E foi apresentado algumas coisas, por exemplo, eu gostaria até que a Ivana me ajudasse a recordar a questão do PU. Foi apresentado há mais ou menos um ano atrás uma planilha em que o gasto ficava em mais ou menos 380 mil, certo, Ivana? É o que foi apresentado. Ficava mais ou menos em 380 mil. Então, o que foi decidido é que nós iríamos tentar, com a Secretaria de Saúde, que representa o Executivo, para que esses 380 mil fosse repassado para o PU e outras necessidades. Então, o que foi discutido intensamente, João participou de várias reuniões e sabe disso, é que não se abriria mão desse valor. Então, isso veio para a Câmara, alguns vereadores abraçaram essa ideia, houve uma emenda, que a gente até apelidou carinhosamente de emenda Paulo Salinho, só que a verdade tem que ser dita, Ivana, porque você só vai conseguir, vamos dizer assim, o apoio da população, e eu acho que esse apoio da população é importantíssimo, depois que se esgotarem todos os viés governamentais. Nós não podemos aceitar, por exemplo, que uma cidade em que tem um orçamento de 106 milhões, e isso chega a 106 milhões esse ano, que a gente fique discutindo migalhas numa responsabilidade da prefeitura, que é a urgência, a emergência e outros serviços. Eu gostaria de dizer também que essas falas, e claro que algumas pessoas simplesmente vão dizer que eu estou aqui para atacar o governo, não, gente. Eu estou aqui para a gente tentar chegar a uma solução. Só que nós não podemos nos responsabilizar enquanto as pessoas que administram verbas simplesmente não esgotem totalmente a sua responsabilidade. O que aconteceu, Ivana, foi que simplesmente, repito, o Executivo botou o pé no pescoço da diretoria do hospital, e o hospital teve que aceitar o repasse de 250 mil. Porque, de certa forma, quando se coloca que está se passando 358 mil, isso não é realidade. A responsabilidade da prefeitura está faltando 130 mil, segundo a planilha que foi apresentada pela própria direção do hospital há um ano atrás. Outra coisa, sobre a questão de doações. Aí a gente tem que falar também, voltar a falar sobre a questão da administração pública. Existem empresas
que simplesmente estão usurpando os postos públicos. Algumas terceirizações espúrias, que se levam a um lucro absurdo. Posso citar uma empresa que teve, vamos dizer assim, conseguiu receber da prefeitura no ano de 2014 4 milhões e 500. O que é que essa empresa, por exemplo, doou para o hospital, já que os funcionários dessa empresa usam o hospital? Vocês estão entendendo como que as coisas estão acontecendo? Outra coisa, Ivan, agora vai entrar a questão orçamentária. É inadmissível que a gente continue aceitando em 2016 a migalha que está sendo destinada ao hospital. Porque não pode existir esse choque de diretoria e prefeitura. E a gente sabe que isso existe porque as reuniões que a gente fazia no Conselho de Saúde eram intensas, em que do lado a diretoria do hospital apresentando as suas necessidades e do outro lado o executivo simplesmente não querendo atender, às vezes até por questões de vaidade. Eu estou para fazer uma assembleia agora para a gente deliberar sobre questões de enfrentamento ao governo sobre salário, essas coisas todas. E eu vou tentar levar para o debate lá com os funcionários, que eu preciso estar discutindo com os associados do sindicato, a possibilidade do sindicato estar ajudando o hospital de alguma forma. Então, eu me comprometo a fazer isso. Só que muitos funcionários já falaram para mim, Rogério, para com essa briga, para de querer defender o hospital. Para com isso, porque simplesmente você vai lá, se desgasta, as coisas são acordadas, vamos dizer, combinadas e simplesmente depois não se cumpre. Porque foi combinado que a planilha, que o gasto, o repasse para a prefeitura no PU, que eles de 380 mil a gente trouxe para essa casa, foi votado aqui, foi aprovada a emenda e simplesmente não foi cumprido. Então, Osmar, a mensagem que eu deixo para que a gente mude um pouco o nosso pensamento sobre responsabilidade. A gente sim tem que apontar as pessoas que têm que ter responsabilidade com o cidadão, com o povo, com o contribuinte, porque afinal de contas é o contribuinte que mantém tudo que a gente tem na nossa cidade. Obrigado, gente. Boa sorte. Tomara que a gente saia com resolução para resolver os problemas. O que nós passamos com relação a esse orçamento de 2014, que ficou previsto no orçamento uma verba de R$380 mil, que todos os vereadores, de forma unânime, abdicaram de suas emendas. Eu achei super louvável deles. Eu acho que nunca aconteceu isso na história da Câmara, e, na verdade, a gente ficou assim, super feliz com isso, com essa mobilização que aconteceu. E quando virou o ano em janeiro, nós resgatamos a contratualização com o Estado. Ficou com a gente em janeiro, fevereiro, em março passou a ser gestão plena. E nesse andar da carruagem, a gente vem sofrendo de todos os lados. Vocês não pensem que assumir a presidência do hospital e ouvir tudo que eu já ouvi, todas as flechas apontadas para a entidade, são muito afiadas. Esse histórico da entidade, isso pesa muito quando você vai participar de reuniões, etc. Enfim, o Estado aceitou novamente contratualizar com o hospital, tivemos 2 meses de contratualização. Esse recurso demorou significativamente a entrar. Nós passamos o janeiro, fevereiro, o março praticamente sem dinheiro nenhum, de lugar nenhum, e passando o maior desespero, o maior falta de tudo. O orçamento municipal ficou pronto, ficou aprovado, e começou, então, o embate, A gente apresentando uma carência, uma necessidade extrema, já passando falta de muita coisa, igual quando você tem sua casa ganhando um salário, e chega no final do mês, seu pagamento não entra, sua despesa fica vazia, suas panelas, sua geladeira também fica vazia. O hospital também é assim.